Olá! A vida cristã pode ser vista como uma viagem, sabe? Uma jornada entre dois destinos que são completamente opostos. De um lado, a gente tem uma cidade que promete tudo, que brilha por fora, mas que no fundo só entrega ruína. Do outro, uma estrada bem mais simples, mas que leva à liberdade de verdade. Hoje vamos mergulhar em como o Evangelho nos dá as ferramentas não só para ter o perdão dos pecados, mas para quebrar o poder deles sobre nós. Vamos olhar mais de perto para isso. À esquerda está a cidade da carne. Ela é chamativa, cheia de luzes, mas o ar ali é pesado, sabe? Sufocante. Promete vida, mas o que ela entrega é morte em cada esquina. Agora, olha para a direita, o caminho do Espírito. Não tem nenhuma fachada espetacular, mas cada passo que se dá nele traz uma sensação real de liberdade. É uma jornada sólida, marcada por paz, por vida, por verdade. A pergunta que fica é: em qual desses dois caminhos os nossos pés estão de fato andando? Agostinho, lá nas suas confissões, descreveu de um jeito perfeito essa sensação de estar preso dentro dos muros dessa cidade. Ele escreveu: "Eu me tornara um problema para mim mesmo." E nossa, isso resume exatamente o que a gente sente quando está preso no pecado, né? É um peso que não te larga, uma prisão interna que parece não ter saída. Para conseguir vencer essa batalha e finalmente sair dessa cidade, a primeira coisa é entender quem é o nosso adversário. O que é exatamente essa tal de carne contra a qual a gente luta? A palavra que a Bíblia usa no grego é sarx, e aqui tem um ponto que é fundamental. Paulo não está falando do nosso corpo físico, não é sobre isso. Sarx é a nossa natureza humana caída, aquela inclinação interna para a autossuficiência, para resistir a Deus. Pensa assim, a carne não é uma visita indesejada que aparece de vez em quando. Não, ela é uma moradora persistente, que está sempre ali tentando se impor como a dona da casa. E essa cidade da carne é mestre no engano. Ela não aparece só nos pecados que são óbvios, tipo imoralidade, vícios, rebeldia. Ela também se esconde, e muito bem, atrás de máscaras de virtude. Por exemplo, o orgulho espiritual, a hipocrisia, aquele julgamento que se disfarça de zelo ou uma frieza que se disfarça de prudência. Ambas as formas, as óbvias e as mascaradas, são perigosíssimas. E isso nos joga direto no centro do conflito. Uma verdadeira guerra civil que acontece, sem parar, dentro de cada coração. Mas essa guerra é para sempre? Essa tensão toda é uma parte normal da vida cristã? A resposta que a Bíblia dá é um sonoro sim. Paulo deixa isso claríssimo. Ele diz que a carne e o espírito querem coisas opostas, e por isso eles estão em conflito direto. Não é uma briguinha de vez em quando, é uma guerra contínua. É aquela voz que diz perdoe, lutando contra a que grita se vingue. A que chama para orar contra a que sussurra deixa para depois. Martinho Lutero criou uma frase em latim para descrever essa realidade. Simul justus et peccator. Significa, ao mesmo tempo, justo e pecador. Em Cristo, a gente é declarado justo, mas, ao mesmo tempo, a gente ainda sente a atração da nossa velha natureza. A boa notícia é que, mesmo que a luta continue, o resultado final da guerra já foi decidido a nosso favor. Certo, então se a guerra é real, qual é a estratégia para a vitória? A resposta não está em se esforçar mais e mais, mas em aprender a andar de um jeito diferente. Olha só que incrível esse comando e essa promessa. A ordem não é lute contra a carne usando suas próprias forças. É andai no Espírito. A vitória não vem do nosso esforço, mas da nossa submissão a um guia. E andar no Espírito não é dar um passo de vez em quando. É um estilo de vida, é uma caminhada constante. E como o Espírito Santo faz isso? Bom, a obra dele é tripla. Primeiro, na regeneração. Ele quebra as correntes do pecado. Já era. Segundo, através da habitação. Ele não só guia por fora, ele mora dentro da gente, com uma presença viva e constante. E terceiro, com a capacitação diária. Ele dá a força que a gente precisa para cada passo da jornada. Agora, vamos focar no campo de batalha mais importante dessa guerra, a mente. Pensa nela como se fosse o portão principal da cidade. É por ali que tudo entra e sai. A palavra grega que Paulo usa para isso é frônema. E o que é fascinante sobre ela é que frônema não é um pensamento solto, aleatório. É toda uma mentalidade, um padrão de pensamento, é como um filtro que molda tudo que a gente vê. E no fim das contas, a gente se torna aquilo que mais ocupa a nossa mente. E aqui a gente vê o peso dessa escolha. A mentalidade da carne, ou a mente governada pela carne, leva à morte. Já a mentalidade do espírito leva à vida e à paz. Não existe meio termo aqui. Para onde a mente for, a pessoa inteira vai atrás. E não é só Paulo que diz isso.
Vários pensadores cristãos concordam. Dallas Willard, por exemplo, chamou a mente de o campo primário da batalha espiritual. Watchman Nee disse que ela é o ponto de encontro entre a alma e o espírito. E o puritano John Owen foi bem direto ao ponto. Aquele que não luta para levar seus pensamentos cativos já entregou a sua alma. Forte, né? Entender tudo isso muda completamente a nossa perspectiva sobre o objetivo. A vida cristã não é sobre alcançar uma perfeição instantânea, que, convenhamos, é inatingível. É sobre algo muito mais real e sustentável. A busca pela perfeição imediata é um mito que só leva a gente para o desespero. A realidade da vida no espírito é o progresso constante. A jornada é medida em passos fiéis, não em saltos gigantes. A gente vai tropeçar de vez em quando? Sim, mas a gente levanta e continua andando. Isso é o que importa. C.S. Lewis resumiu isso com uma clareza genial. Ele disse: o progresso não é simplesmente mudar, é mudar na direção certa. O que importa não é a nossa velocidade, mas o nosso rumo, a direção constante, sempre em direção a Cristo. Então, o ponto principal é este. Vitória não significa ausência de tentação. Ser tentado não é o mesmo que fracassar. A vitória verdadeira é a liberdade da escravidão ao pecado. A carne ainda pode gritar, espernear, mas ela não governa mais. Ela não dá mais as ordens. E tudo isso nos leva para a imagem final, e talvez a mais poderosa de todas, a imagem do trono do coração, o centro da nossa vontade, dos nossos afetos, de todas as nossas escolhas. O mesmo John Owen nos deixou um aviso que é impossível de esquecer. Esteja matando o pecado, ou ele estará matando você. Não existe território neutro nessa guerra. Ou a carne é subjugada pelo poder do Espírito, ou ela, pouco a pouco, volta a reinar. E a jornada toda termina com essa pergunta, não para mim, mas para cada um de nós. Hoje, neste momento, quem está sentado no trono do coração? A carne, ditando os seus desejos, ou o espírito, reinando com paz e liberdade? A resposta para essa pergunta, bom, ela define absolutamente tudo.